Meus amigos, o tema de hoje é o movimento pentecostal. Primeiramente, bom dia a todos. Deixe o seu like, por favor. Se inscreva, por favor. Compartilhe, por favor. E comente, por favor. Tá? Quero agradecer aqui aos nossos colaboradores, Gustavo Oliveira, da Frutavo Congelados, e também o Maurício, da JM Produtos Naturais e Integrais, também o Eric, da Brica Pisos Intertravados, e também o Marílio. O tema que eu propus, né? Estou ficando sem espaço aqui, mas nós vamos abrindo espaço aqui para poder conversar com vocês, né? Deixa só eu acessar aqui no meu tablet. Tá, acessei aqui. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, para que eu possa ficar um pouco mais visível. Aí, tá bom. Joia. Movimento pentecostal. Antes de abordar o assunto, devo explicar uma coisa. O povo de Israel tinha 7 festas. 7 festas. Das 7 festas, 3 eram principais. A festa das cabanas, que era uma recordação dos 40 anos que eles viveram no deserto, morando em tendas. Depois, a festa da Páscoa, que era a libertação deles, comemorava a libertação da escravidão do Egito, que também prefigurava a vinda e a morte de Cristo. Paulo fala lá em Coríntios que Cristo é o Cordeiro da Páscoa, né? E depois da Páscoa, 50 dias, vou pôr 5 aqui, para poder... 50 dias após a Páscoa, tinha a festa dos pães ázimos. 50 dias depois da Páscoa. Cristo morreu. Depois que ele ascendeu ao céu, ele cumpriu a promessa. Ficar em Jerusalém até que se cumpra a promessa de meu Pai. E essa promessa se cumpriu. Lá em Atos capítulo 2. Então, 50 dias depois que Cristo ascendeu ao céu, ele derramou o Espírito Santo. Então, essa festa do Pentecoste, e pentecostal vem daí, que virou o movimento pentecostal, que, ao que parece, não tem nenhuma correlação com a festa que ocorria depois da Páscoa. É uma festa nacional, era a principal, uma das principais, todo Israel tinha que estar ali. Acontece que na época Israel estava espalhado. Por exemplo, Paulo, ele era um israelita, mas que nasceu lá em Tarsus. O outro nasceu em Roma, o outro nasceu... Então o povo estava espalhado. Então, na festa do Pentecostes, todas as pessoas deveriam estar ali em Jerusalém, onde estava o santuário ou o templo, onde se oferecia dons e sacrifícios, e todos eles tinham um simbolismo, apontava para a vinda do Messias. Então, aqui, o surgimento do movimento pentecostal. Um breve relato. Eu vou ler aqui. O movimento pentecostal ocorreu na Ásia, atual Turquia, na região chamada Frígia, e o fundador foi o profeta Montano, que se considerava porta-voz do Espírito Santo e anunciou para o fim do mundo. Então,
esse profeta Montano, ele considerava o porta-voz do Espírito Santo, né, que o anunciou para o fim do mundo. Ele era acompanhado por duas profetisas. A primeira delas é Maximila e a segunda Priscila. O movimento pentecostal de hoje traça da sua comunidade na reunião de oração no colégio de Betel, lá em Topeka, estado do Kansas, nos Estados Unidos, no dia 1º de janeiro de 1901. Ali era um sinal bíblico do batismo do Espírito Santo. Então, naquele colégio ali, no dia 1º de janeiro de 1901, isso é história, não é coisa de Walter Silva. Tanto é que eu tenho aqui o endereço eletrônico. É www, quiser marcar aí, tá com caneta, eu vou soletrar, ok? HIOLING.ensinos.br/artigo. Com o advento da renovação carismática em 1967 nos Estados Unidos, a vivência desse dom multiplicou entre os carismáticos, especialmente nos grupos de oração, tendo sido fortemente incentivado pelos líderes da RCC. É um movimento que eu não sei o que significa essa sigla. Renovação carismática. Então, o mesmo movimento pentecostal também se revelou na Igreja Católica Apostólica Romana, no movimento carismático, certo? E isso aconteceu no ano de 1967. Então, o mesmo dom de língua que é falado com os pentecostais também é falado na renovação carismática. E não se assuste. E não se assuste. Nos Estados Unidos, certo? Os padres que acolheram essa ideia eram o padre Jonas Abib, o padre Roberto Grandes, e grandes americanos e outros. Flariodemaria.com é outro site aqui, certo? Que você pode confirmar aí na sua casa. Vai lá no Google e faça a busca lá, o movimento carismático. Então, revelou-se no meio evangélico e também na Igreja Católica Apostólica Romana, com os referidos padre Jonas Abib, padre Roberto Grandes e grandes americanos e outros. Seguindo aqui, a outra parte do relato. Os comunicantes falam e escrevem em línguas desconhecidas de todos os assistentes, conforme Ernesto Bozano, pesquisador da metafísica ou metapsíquica, informa. Na introdução do seu livro, o nome aqui é meio esquisito, vou tentar ler. Xenoglossia.
termo que foi criado pelo fisiologista Charles Robert Rickety para identificar o fenômeno no qual as pessoas falam em línguas existentes ou que existiram no passado. Não tem nenhuma correlação. Eu vou acrescentar aqui alguma coisa que eu já li, eu tenho a revista aqui guardada desde 1987. Então, não são palavras minhas, e sim palavras de pesquisadores da parte de línguas. O que acontecia? Eles iam em tais reuniões, porque toda língua tem relação com outra. Não existe língua ou línguas que não têm relação com outra língua, como o português está relacionado com o latim, o francês. Nós temos no português muitas palavras que vêm do grego, outras vêm do árabe. Então, as línguas elas têm relações com todas as línguas. Sabendo disso, esses cientistas que estudam as línguas, eles gravaram essa manifestação do dom de línguas. Eles gravaram. E indo para os seus laboratórios, não conseguiram achar correlação com nenhuma língua. Quer língua faladas, quer línguas que não se falam mais, como o latim, como o hebraico antigo, o hebraico quadrado. Hoje tem o hebraico novo, o hebraico bíblico, melhor dizendo, não se fala mais, mas existe. Então, há muitas línguas que existem e são estudadas, mas que não se falam mais. Então, esses pesquisadores, eu vou fazer outro vídeo usando aquela revista. Então, esse movimento carismático acontece nos 3 níveis: do pentecostal, na renovação carismática, que é um setor da Igreja Católica, e salve, e pasme, também no centro espírita. Quem é espírita sabe disso. Eu conheço alguns espíritas que confirmam isso, que também se falam línguas ou falam enrolados e ninguém entende nada. Eu não passei aqui para denegrir você. Não. 1000 vezes não. Como dizia lá um artista que estava na escolinha do professor Raimundo. Não, 1000 vezes não. Estou passando informações. E você pode checar. Você tem a ferramenta do Google na mão aí, meu querido. Vai lá. Faz uma busca lá. Eu fiz uma busca leve aqui por cima. Deveria ter aprofundado mais. Mas eu creio que eu devo voltar a esse assunto. Vou pesquisar um pouco mais e vou voltar a esse assunto. Porque é de extrema relevância para nós. Mas eu vou falar sobre o dom de línguas, com base em Marcos 16, e falarão, eu já vou te dar um spoiler aqui, adiantar alguma coisa. Vou adiantar para você. Quando falar lá, e falarão novas línguas, O português não é igual ao grego. O grego tem muito mais palavras do que o português. Exemplo, a palavra amor, existe filéu, existe eros e ágapaus. Eros é o amor homem e mulher. Filéu é o amor fraterno. E ágapaus é o amor princípio, o amor de Deus. Mas aqui, no caso de novas, que é o caso aqui, no original grego,
A palavra lá é kainos e não neos. Neos é uma coisa nova, que nunca existiu e passou a existir, novas. Agora, já kainos é novas, é um novo existente. Por exemplo, se eu aprender a falar mandarim, para mim é uma língua nova, mas ela já existe. Compreende? Estou dando só um spoiler aqui, certo? Ela já existe. Então, é uma língua estranha para mim, que não sei falar mandarim, que aliás é uma língua difícil. É uma das mais difíceis que existe. Entende? Então, no original grego, lá em Marcos 16, a palavra novas que está ali é kainos. Eu vou dar um exemplo aqui bastante simplista para vocês. Bastante simplista. Lá na Escócia, os homens usam saia. Não é a saia igual da mulher. É uma saia diferente. Os escoceses usam saias. E também, se eu não me engano, os alemães. Se eu não me engano. Mas os escoceses, eu posso afirmar, usam saias. Essa moda existe ou não existe? Existe. Mas se o Brasil adotar essa moda, ela é nova. É um novo existente. Entendeu? Então a palavra novas, lá, estou dando um spoiler, adiantando algo que eu vou falar depois, para você não ser surpreendido. E vou dar outro exemplo mais simples ainda. Se eu pegar um carro da década de 30, ou não, eu vou mudar. Eu tenho um carro aqui na garagem, que é um Fiesta 2004. Não se assuste com o barulho. Eu não estou no estúdio, como estava ontem. Eu tenho um carro aqui, é um Fiesta 1.0 2004. Se eu comprar amanhã um Fiesta 2008, esse carro é novo. É ou não é novo? Em relação ao que eu tinha antes, esse carro é novo, mas ele já existe. Sim ou não? Ele é novo. É como uma casa. Eu pego uma casa velha, reformo ela, dou um novo layout nela, faço uma garagem para 3 carros, que não é meu caso, não é? Faço lá uma sauna, faço uma piscina no fundo, tudo. Aquela casa que era velha, agora é uma casa nova. É ou não é uma casa nova? É uma casa que já existe, mas ela passou por uma reforma e agora é uma casa nova. Então, novas, existem 2 palavras para novas. 2. Guarde bem isso. Neos. É como você pegar um terreno baldio e fazer uma casa ali. Aquela casa é nova. A outra coisa é você pegar uma casa velha e reformar. Aí você vai usar a palavra kainos. Ok? São termos teológicos, tá? Eu vou fazer de novo esse vídeo para melhor explicar a questão da renovação carismática, que é o falar em línguas. E também vou lá em Atos 2, vou lá para Atos 10 e Coríntios. Vamos explicar. Para isso, deixa o seu like aí. Sabe por quê? Quando eu tiver um novo vídeo, você vai saber. Mas se você não dá like, você não vai saber. Ok? Então, dá like. Vou ficando por aqui. Estou aqui para explicar à luz da Bíblia e da história.